Eu queria falar sobre a GPU que vai resolver o nosso problema. Placa de vídeo barata. Não tem placa de vídeo barata pra comprar. A mais barata que tem da série atual é a RTX 5050. Mas não temam, pois a China está vindo em nosso socorro. A gente não vai mais ficar na mão só da NVIDIA, da AMD ou da Intel. A gente vai ter solução de placas de vídeo mais baratas e de entrada. Porque a poderosíssima More Threads está trazendo uma GPU que promete resolver o problema das placas de vídeo baratas com performance de RTX 5050. E antes de você falar, ai, mas a RTX 5050, acredite, aqui no Brasil faz muita diferença ter uma placa de vídeo de entrada. E é curioso falar isso, porque a RTX 5050 aqui no Brasil, ela é mais importante do que em outros mercados. Ela é vista com um certo desdém em outros mercados. O Linus, inclusive, fez uma análise dessa placa, né, dizendo que essa é uma das mais importantes, claro, por outras razões. Mas para nós aqui no Brasil, ela é muito importante por um motivo diferente, por conta do poder aquisitivo. Por mais que ela talvez não seja o melhor custo-benefício, ela está dentro de uma faixa orçamentária mais acessível para o brasileiro. O preço dela, às vezes, bate no que o brasileiro pode pagar. E eu não tô falando do preço de lançamento. O preço de lançamento, obviamente, é diferente do que vai ser praticado. Tampouco a série 50 da NVIDIA tem se mostrado ser a melhor custo-benefício da série toda. Porém, ela tem o diferencial de ser mais barata. E no Brasil, isso é importante. Aquilo que dá pra comprar normalmente é o melhor produto que a pessoa vai ter. Ah, mas se você gastasse mas só dá pra gastar aquilo. A 5050 tem uma presença mais importante no mercado. Não só no mercado brasileiro, mas em outros mercados que são emergentes, ou os mercados que têm menor poder aquisitivo. Então existe uma quantidade razoável de pessoas que está de olho numa RTX 5050 esperando o preço baixar. Mas como eu disse, ela não tem tanto apelo em concorrência. Aliás, a 3050 também não era uma placa que recebia tanta concorrência, tanto é que a NVIDIA meio que pulou a série 50 aí por uma geração. Na série 40 a gente não teve a 4050. Dito isso, eu já falei pra vocês que existem algumas fabricantes que já entraram, na verdade, no mercado de GPUs e que a gente ainda não tem acesso aqui no Brasil. E talvez você não saiba. Então existem opções além de AMD, NVIDIA e até Intel. Tem gente que nem conhece a Intel. E agora tem outras fabricantes que estão entrando no mercado. Com as restrições do governo americano para produtos que são de empresas americanas serem vendidos para chineses, de restrições de tecnologias e de poder de processamento, o que acontece é que os chineses simplesmente resolveram desenvolver as suas próprias tecnologias. E algumas empresas lá da China, né, algumas empresas de semicondutores e tal, estão recebendo um aporte razoável ali do governo chinês, né? Os camaradas estão metendo um dinheirinho ali. O que significa que acelera bastante o desenvolvimento de GPUs. Por que os chineses não fazem GPU se eles fabricam a GPU de basicamente todo mundo? É verdade, mas não é tão fácil assim, né? Não é como se o chinês lá da fábrica lá recebesse o esquema de GPU, como é que ele fabrica o silício para uma RTX 5090. Então, obviamente, eles vão trabalhar em engenharia reversa e tudo mais e vão aprendendo como desenvolver GPUs. Mas, como foi bem observado já por aqui, tem gente que desacredita e fala, não, os chineses não vão conseguir fazer uma placa de vídeo boa e tal, não sei o quê. Mas é sempre bom lembrar que até ontem os chineses não sabiam fazer carro elétrico, né? E hoje eles têm o maior mercado de carros elétricos do mundo. Sempre tem esse ponto aí com os chineses que você não pode duvidar. Para nós acaba sendo bom. A verdade é que a gente precisa de concorrência em todos os segmentos. Todos os produtos que a gente consome, a gente está necessitando um pouco de concorrência. Seja CPU, seja GPU, seja smartphone e tal. Inclusive nos smartphones os chineses também trouxeram muita concorrência. Essa outra fabricante, né, que está trazendo placa de vídeo é a More Threads. Mas cada vez que a gente fala
fala sobre ela tá evoluindo mais, né? A gente falou sobre, eles fizeram a primeira GPU uma porcaria, o driver é horroroso, não tem suporte a isso, não tem suporte aquilo, não tem suporte àquele outro. E agora eles já estão falando em uma versão de placa de vídeo para uma performance de uma RTX 5050, né? Aqui a notícia, né, fala justamente sobre isso, né? A empresa prepara a nova GPU com foco em servidores de computação em nuvem. A própria GPU, não a placa de vídeo em si, mas a própria GPU que nós usamos no dia a dia, ela é um fruto de alguma GPU que foi utilizada para outra finalidade mais lucrativa do que rodar joguinhos, vendido para mercados de inteligência artificial, para data center no geral, enfim. Embora os detalhes técnicos ainda sejam limitados, a presença do sufixo E sugere um possível consumo de energia mais baixo, o que pode colocá-la em confronto direto com modelos de entrada da NVIDIA, como a recém-listada RTX 5050. A More Threads foi fundada em 2020 em Pequim, 2020, ou seja, faz 5 anos que foi lançado o negócio, por Xin Jianzong, o ex-vice-presidente da NVIDIA China. Lembra que eu falei pra vocês? Tipo assim, a quem interessa, por exemplo, uma fragmentação da Intel. Tipo, a Intel tá numa situação difícil, aí começam a mandar embora engenheiros e designers. Para onde vocês acham que esses designers vão? Por isso que os Estados Unidos tomaram pra si como uma empresa estratégica a Intel, e por isso que eles têm agora uma participação na Intel, porque a Intel é uma empresa estratégica para a liderança de tecnologia dos Estados Unidos, assim como a NVIDIA, assim como a AMD, né? Desde a sua criação, a empresa se tornou uma das principais apostas do governo chinês para reduzir a dependência de chips gráficos importados, especialmente diante das tensões comerciais com os Estados Unidos. A companhia desenvolveu a arquitetura própria MUSA, More Threads Unified System Architecture, introduzida oficialmente em 2022. A tecnologia serve de base para toda a sua linha de placas de vídeo, cobrindo desde uso doméstico até aplicações profissionais em computação em nuvem e inteligência artificial. Entre os lançamentos de maior destaque estão a MTTS 60, primeiro chip gráfico para desktops voltado ao consumidor doméstico, tem a MTTS 2000, profissional com foco em data centers e estações de trabalho, e a MTTS 3000, geração mais avançada da série, oferecendo suporte a múltiplos workloads em larga escala. Tem a série T voltada para computação em nuvem e virtualização com uso em ambientes corporativos. Apesar de enfrentar dificuldades para competir com gigantes como a NVIDIA e AMD, a More Threads conseguiu conquistar espaço em ambientes de pesquisa, empresas de tecnologias locais e programas de incentivo estatais. O lançamento ocorre no momento que a NVIDIA expande a sua linha Blackwell para notebooks e desktops de entrada, incluindo modelos como a RTX 3050A e a RTX Pro 2000. A entrada da More Threads nesse segmento mostra a busca da China em competitividade no mercado de semicondutores, especialmente após restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos. Quando você cria essa restrição, você cria um gargalo e aí alguém vai buscar uma solução, né? Então inventou-se um problema que não existia e alguém vai vender uma solução para isso. A More Threads foi muito ligeira, né? Mesmo que a S3000E não represente uma revolução de desempenho bruto, seu papel pode ser relevante ao oferecer opções regionais em um setor dominado por poucos fabricantes ocidentais. Ainda falta clareza sobre preço, disponibilidade e a escala de adoção por parte de grandes provedores de nuvem. O ponto principal aqui é o governo chinês está interessado e está metendo dinheiro. A diferença é que o governo chinês está na desvantagem. A China está na desvantagem nesse sentido. A boa notícia para nós é que já começaram, na verdade já teve, né? Como vocês viram aqui, tem MTTS 60 que já tem uma versão para desktop. Não tem as últimas tecnologias, ela não tem a mesma performance das placas da NVIDIA e da AMD, porém eles estão usando isso como base para desenvolver os drivers e para desenvolver a própria arquitetura. Então a gente deve ver muito em breve, né, um lançamento deles que traga mais paridade com as tecnologias mais recentes, né, com as placas que a gente já tem aí no mercado. Com o suporte do governo chinês, significa que eles vão ser meio que incentivados a comprar essas GPUs lá na China, em todos os sentidos que você pode imaginar. Incentivados e incentivados a comprar essas GPUs, assim como pode acontecer, sei lá, quando a Huawei lançar alguma coisa que seja equivalente. Então, quem diria que, na verdade, as GPUs chinesas podem ser as GPUs de verdade, né? Diferente do que a gente tem das RX 580 e dos restos de mineração, uma GPU de fato chinesa pode trazer algum tipo de competitividade. Ela tem uma performance de uma RTX 5050, não tem as mesmas tecnologias e nem é voltada para o mercado doméstico, mas nada impede que eles lancem uma versão para o mercado doméstico. E tudo vai depender do preço. É claro que essa é uma das grandes dificuldades, né? Porque você conseguir ter o mesmo preço não significa, é porque eu tenho menos, então vou cobrar menos. Não, é que para você produzir isso custa também. E eles não têm a mesma performance, não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem chegar na mesma eficiência que tem a AMD, NVIDIA e Intel para GPUs. Mas se tem uma coisa que a China tem bastante, é dinheiro. Mas tem sido problema de algumas outras fabricantes, como por exemplo a Intel. E tem saído gente da Intel que manja bastante. E aí uma coisa leva a outra, né? De repente você não quer ir trabalhar na China, mas assim, por um dinheiro aí, por que não? Né? É um trabalho honesto, como qualquer outro. E você lá tem um desafio diferente. E esse é um ponto importante que eu gostaria de comentar. E se você for o cara responsável por trazer uma GPU capaz de desbancar a NVIDIA? Ah, e se você for o cara que lançou um processador capaz de bater os processadores
processadores da Intel e da AMD. Esse desafio, ele acaba valendo muito mais do que qualquer dinheiro, porque o cara já tem muito dinheiro. Chegar os chineses e falar, vem aqui, senhor engenheiro da Intel, olha só toda a estrutura que nós temos à sua disposição. O que você precisa para fazer um chip tão poderoso quanto? Você precisa de mais engenheiros? Contrataremos mais engenheiros. Você precisa de infraestrutura? Teremos infraestrutura. Quanto de dinheiro você quer? Escreve um número no papel e faz uma GPU aqui. Eu quero uma GPU para bater a GPU da NVIDIA. Óbvio, nem tudo é dinheiro, questão de tempo também, mas, de novo, até ontem chinês não sabia fazer carro. E hoje os carros dos chineses estão dando pau em carro de fabricante que tá décadas, séculos no mercado. Quanto tempo vocês acham que demora até a gente tá rodando uma Musa no nosso PC? Se eles conseguirem realmente fazer isso, não é se, é quando. Quando os chineses vão lançar as GPUs deles que vão atropelar, ou pelo menos ser equivalente às GPUs da NVIDIA, da AMD, da Intel. Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Participa do grupo de promoções aí também para ver se tem as GPUs baratinhas para você, né? Quando chegar a More Threads, a gente vai avisar.